Hoje, pessoal, nós vamos continuar o nosso assunto de gerência de memória, mas agora a gente vai avançar um pouco mais, né, nesse componente do sistema operacional, que tem a responsabilidade de gerenciar a memória principal, mas com o apoio de toda aqueles outros tipos de memória, né, registradores, disco, para que essa gerência da memória principal seja realizada, tá? Mais especificamente, a gente vai começar o assunto mais importante desse módulo, que é a introdução à memória virtual com paginação, tá? Todos os sistemas modernos, operacionais modernos, se utilizam da técnica de memória virtual com paginação para gerenciar a memória, tá? Na aula de hoje, a gente vai ver um exemplo, que é ainda um exemplo pequeno, só para a gente ir entendendo um pouco com mais detalhes como é essa técnica, até que a gente chegue em memórias grandes, como é que essa técnica funciona em memórias grandes, tá? Hoje a gente vai ver exemplos com memórias pequenas, tá? Depois, claro, de apresentar o que seria, tá? Revisando, quais são as responsabilidades do gerente de memória? Né? Esse gerente de memória do sistema operacional é todo o código, todos os serviços, os scripts que vão existir lá no sistema operacional, que tem a responsabilidade de alocar ou desalocar memória para os processos, né? Porque, como a gente já viu, todos os programas que precisam ser executados têm que estar na memória. Além disso, o gerente de memória precisa mapear endereços lógicos e endereços físicos, porque quando um programa é compilado, né, que é gerado o executável daquele programa, aquele código binário, ele vai conter endereços lógicos dentro dele, de um espaço de endereçamento lógico, tá? Então, quando aquele programa é carregado na memória, ele é carregado em alguma área da memória, e o mapeamento desses endereços lógicos que existem nesse código binário precisa ser realizado para os endereços físicos correspondentes onde aquele programa foi carregado na memória. E, além disso, como a gente está falando de sistemas multiprogramados, quer dizer, são sistemas que mantêm em memória muitos programas, tá? O sistema operacional, esse módulo de gerente de memória, precisa proteger um programa de outro, né? Para que um processo, um programa que está na memória, não acesse a área de memória que está alocada para outro processo, tá? Isso seria um problema de proteção e a responsabilidade desse módulo realizar isso. Então, tudo que a gente fala sobre esse módulo é sempre tentando olhar para esses três aspectos, né, essas três tarefas, responsabilidades desse gerente de memória, tá? E aí, a ideia principal é que se criem abstrações para dar ao usuário a ilusão de que a memória é infinita e de que a memória é privativa, né, de que ele não está compartilhando a memória com ninguém, mas, na realidade, nem a memória é infinita e nem esse usuário está usando a memória sozinho, tá? E aí, a gente falou já em aulas passadas sobre uma técnica muito simples para a gerência de memória, que é a técnica de dividir a memória em partições, né? E aí existem vários flavors de como a gente pode fazer isso. A gente pode ter partições de tamanho fixo, pode ter partições de tamanho variável, pode ter um número fixo de partições ou não. Isso dependeria dos programas que estão para ser executados. E a gente discutiu tudo isso em aulas passadas, né, e a gente usa uma área de swap, onde esses programas ficam no disco, e quando o programa vai ser executado, ele é trazido inteiro para a memória. Né, isso foi o que a gente viu até agora, de um sistema que seria muito simples, que no máximo poderia ser usado para um ambiente computacional muito dedicado, né, mas não para os ambientes computacionais que a gente tem de propósito geral, tá? Quando a gente tem programas inteiros na memória, a gente também discutiu um pouco isso. E a gente discutiu um pouco isso. Como os programas precisam estar inteiros na memória, a gente vai ter menos programas em memória, ou seja, menos processos vão ter a chance de estar prontos para serem executados, e com isso a gente diminui o grau de multiprogramação, ou seja, a gente aumenta a probabilidade da CPU ficar ociosa por não ter processos prontos para rodar, tá? A gente também tem um outro problema, que não era resolvido pelo swapping com memórias com partições, que é o problema de programas que podem ser maiores que a memória,
né? Isso talvez não seja comum, mas é perfeitamente possível que um programa seja maior do que a memória física disponível, e aí esses programas eles não poderiam executar se o gerente de memória seguisse aquela técnica de swapping com partições dinâmicas, tá? O swapping, que é essa troca de processos que pega do disco e traz para a memória, né? Tem uma parte do disco que é reservada para essa área de swapping, pega do disco, traz da memória, pega da memória, traz para o disco. Como isso é feito para o programa inteiro, isso pode ser lento, já que os programas inteiros estão indo do disco para a memória e vice-versa, tá? Então, a grande solução que foi criada, né? Eu não participei dessa criação, não. A grande solução é perceber que os programas, eles não precisam estar inteiros na memória, certo? Os programas, só quem precisa estar na memória é a próxima instrução a ser executada e os dados que essa instrução precisa acessar, né? Se a gente for levar isso ao extremo, né, o programa não precisa estar inteiro na memória, porque não é o programa inteiro que vai ser necessário, que vai ser executado na próxima instrução que for ser executada, né? Então, a ideia é que os programas não fiquem inteiros na memória, e a paginação vem como uma solução de como fazer isso, tá? A virtualização, né, a memória virtual, a gente, de certa forma, já conversou sobre isso. A gente já sabe que os programas, eles são compilados, os binários vêm com endereços virtuais, com endereços lógicos, que não são, de fato, endereços físicos de memória, e que o módulo do gerente de memória precisa mapear esses endereços lógicos ou virtuais em endereços físicos, tá? O que a gente não conversou ainda é como é que a gente resolve esse problema do programa não precisar estar inteiro na memória, porque até agora foi isso que a gente fez quando a gente usou swapping com partições dinâmicas, tá? Então, a ideia da paginação, ela vem como uma solução para permitir que o programa esteja parte na memória e parte na área de swap, e ainda assim que ele possa ser executado, tá? Então, cada programa, a gente já sabe que ele tem o próprio espaço de endereçamento dele, que vai de 0 até o endereço máximo, que são endereços lógicos ou endereços virtuais. E com a paginação, esse espaço de endereçamento lógico, ele é dividido em blocos de tamanho fixo, que a gente chama de páginas, tá? Então, imagine que a gente tem aquele programa, né, aquele código binário, e que lá existem endereços lógicos ali dentro que vão de 0 até um determinado valor máximo, e esse programa é uma quantidade de bytes, né? E aí imagine que você quebra esse programa em pedaços menores, que a gente chama de página, e que cada página tem uma série contígua de endereços lógicos, tá? Essas páginas, elas têm um determinado tamanho, que a gente vai ver já que é sempre uma potência de 2, e cada página dessa, quando ela é copiada da área de swap para a memória, ela vai ficar abrigada na memória no que a gente chama de um quadro de página. Um quadro de página, então, é um pedaço da memória que é exatamente do tamanho de uma página. Quem decide o tamanho da página é o projetista, né, do sistema operacional, mas precisa também do hardware, então isso é uma coisa combinada, na verdade. E aí essas páginas do programa que vem da área de swapping para a memória vão ficar em quadros de página. Esse nome é até bacana. No livro, isso é chamado de moldura de página, eu acho mais bacana chamar quadro de página, mas a ideia é que, não é nem que eu acho mais bacana, é que eu aprendi assim, aí eu acabo chamando mais assim. A ideia é que a foto aqui é a página, né? É o que precisa ser trazido para a memória. E se tiver lá na memória um quadro de página, uma moldura de página que esteja livre, você pode pegar o que está lá na área de swap e trazer para essa moldura de página livre, tá? Quando você traz essa página da área de swap para a memória, tá? Para uma moldura de página, um quadro de página específico, então ali a gente consegue realizar o mapeamento do endereço lógico para o endereço físico, né? Porque agora sim a gente sabe em que lugar da memória aquela página foi carregada,
Só que agora, aquela página, ela não tem o programa inteiro, ela tem apenas um pedaço do programa, que é um pedaço do tamanho daquela página. E aí, nem todas as páginas, elas precisam estar na memória o tempo todo. Apenas as páginas que contêm o código da próxima instrução e os dados usados na próxima instrução e alguma parte de pilha de execução daquele programa, do topo da pilha, é que vai precisar estar na memória. Tá? O restante daquele programa, se estiver em disco, não vai influenciar na execução do programa. Ok? Essa é a razão, assim, é a ideia por trás da paginação, tá? É permitir que esse programa seja quebrado, aí para facilitar, ele é quebrado em pedaços de tamanhos iguais, que são chamados páginas, para facilitar. A memória também é dividida em páginas de tamanhos iguais às páginas, que a gente chama de quadros de página, e aí a gente vai trazendo páginas desse programa à medida que for sendo necessário para a execução do programa, tá? Quando a gente vai executar, né? Quando a próxima instrução a ser executada está em uma página que não está na memória, ocorre uma interrupção, tá? É um erro, que é uma falta de página, e aí a execução do programa vai ser interrompida para que o sistema operacional possa resolver esse problema da falta de página. Resolve como? Identificando qual é a página que precisa ser trazida para a memória, identificando, definindo um quadro de página onde essa página vai ser carregada na memória, e em seguida, depois que essa página é trazida para a memória, a execução do programa pode continuar de forma normal, né, depois que é resolvida essa falta de página, tá? Então, só para a gente exemplificar aqui, né, a gente imagina aqui que tem um espaço de endereçamento virtual, né, a gente tem essa imagem desse programa aqui, que usa esse espaço de endereçamento virtual, que vai de 0 até um determinado valor máximo, e esse espaço de endereçamento virtual tem alguma certa organização, né, como a gente já viu. Para a gente facilitar aqui os nossos exemplos todos que a gente vai ver aqui nessa aula, cada endereço físico corresponde a um byte, tá? Isso é perfeitamente possível. Muitas tecnologias de hardware realizam isso, então cada endereço físico corresponde a um byte, tá? E cada endereço virtual, obviamente, também vai corresponder a um byte aqui de dado, certo? Isso aqui tudo a gente já falou. Então, imagine agora, não sei se vocês estão vendo, que apareceram aqui umas linhas verdinhas assim, ó, que dividem essa imagem desse processo em pedaços de tamanho igual, tá? Esses pedaços que essa imagem desse processo foi dividido são as páginas, tá? Aqui a gente tem uma página, aqui tem outra página, e assim a gente vai tendo várias páginas aqui, vai ter essa imagem desse processo dividida entre essas várias páginas, certo? E aí, o sistema operacional precisa, obviamente, manter certas informações sobre que páginas desse programa, desse processo, estão em memória e em que quadros de páginas estão essas páginas, tá? Isso é uma informação que, obrigatoriamente, um sistema virtual, um sistema de memória virtual com paginação, precisa manter essas tabelas de páginas atualizadas para que a execução do programa possa ocorrer de forma correta, tá? E aí, com essas informações, é possível identificar quais são as páginas que estão em memória, quais são as páginas que não estão em memória, e mantendo isso sempre atualizado, tá? Para que o programa seja executado. A gente vai entrar em detalhes já já sobre isso. Aí, esse detalhe sobre que a gente vai entrar, né, é de uma máquina que ela é muito pequena. Ela já existiu, de verdade, tá? Mas a gente não chegou a usar, porque a memória dela era muito pequena. Então, é como se fosse, um exemplo inicial, tá? Para a gente entender vários conceitos, para a gente sedimentar na memória da gente o que é uma página, o que é um quadro de página, o que é essa paginação, o que é a memória virtual com paginação, e ver uma técnica que foi usada para mapear endereços lógicos em endereços físicos, quando a gente tinha endereços de 16 bits, certo?
Então, quando a gente hoje, só para relembrar, as máquinas de hoje têm 64 bits de endereço, né? E aqui a gente tinha 16 bits de endereçamento. São máquinas com memória muito pequena, tá? Porque com 16 bits a gente consegue mapear um espaço de endereçamento pequeno. Né? Com 16 bits a gente consegue ter um endereço que vai até 2 elevado a 16 menos 1, que é 65.535. E aí, com esse espaço de endereçamento, a gente consegue uma memória física de, no máximo, 64 kilobytes, tá? Então, é uma memória muito pequena, eu acho que nem os nossos celulares hoje em dia têm uma memória tão pequena como essa, tá? Na ordem ainda de algumas dezenas de kilobytes, tá? De novo, repito que cada endereço vai corresponder a um byte, tá? Poderia corresponder a uma palavra, sendo que uma palavra seria um múltiplo de algum número de bytes, mas aqui, para simplificar a vida da gente, eu vou ter cada endereço correspondente a um byte de dado, tá? E, como eu já falei, o tamanho da memória física máxima de um computador, que tem 16 bits para endereçamento, seria 64 kilobytes, podendo ainda ser menor que isso, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, a gente tem 64 bits para endereçamento, mas a gente não vai ter memórias principais na ordem de 18 exabytes, como a gente poderia ter, né? A gente tem ainda na ordem de alguns gigabytes. Dependendo, né? Se for algum servidor, a gente pode ter centenas de gigabytes, mas, em geral, atualmente, a gente não ultrapassa essa quantidade de memória por questões financeiras, realmente, porque é muito caro comprar esse tipo de memória, tá? E aí, o espaço lógico de endereçamento, né, que é isso que a gente viu aqui, o espaço lógico de endereçamento, né, esse espaço aqui de endereçamento, ele vai poder, nesse caso, desse exemplo que a gente está vendo agora, ele vai poder ir de 0 até 65.535, tá? Sendo que cada endereço desse corresponde a um byte de dado, tá? Na memória principal fica algo parecido, só que depende do tamanho da memória. Se a memória principal for também de 64K, a gente teria endereços físicos que também iriam de 0 a 65.535. Mas a memória principal poderia ser menor do que 64K, tá? Então, para a gente continuar aqui, esse exemplo que a gente está vendo, a gente optou por páginas de 4K, que é um tamanho de página representativo, tá? Até para as máquinas atuais, tá? 4 kilobytes. O tamanho das páginas é sempre uma potência de 2, tá? Então, tanto as páginas quanto os quadros de páginas têm um tamanho que são sempre potências de 2. Isso para facilitar o mapeamento dos endereços lógicos nos endereços físicos, tá? Então, nesse caso aqui, com páginas de 4K, cada página vai abrigar dados de 4.096 endereços, tá? Porque tem 4 kilobytes. Se cada endereço é de 1 byte, então, cada página contém 4.096 endereços virtuais, tá? Endereços lógicos, ok? Então, sempre ter isso em mente. A página, né, ela vai conter dentro dela o correspondente a endereços lógicos, tá? Já o quadro de página, no quadro de página, ele vai, dentro daquele quadro de páginas, vão ser referenciados endereços físicos, tá? Obviamente que o quadro de página e a página precisa ter o mesmo tamanho, né, para que esse negócio funcione. E aí, aqui só como exemplo, tá? Nesse exemplo que a gente está dando, né, de 16 bits de endereçamento, a primeira página, e com páginas de 4K, 4 KB, a primeira página teria os endereços lógicos que vão de 0 a 4.095 estariam todos na primeira página. Os endereços lógicos que vão de 4.096 a 8.191 estão todos na segunda página, tá? E assim sucessivamente. Os endereços lógicos que vão de 61.440 a 65.535 estão todos na 16ª página, tá? Com uma memória virtual, né? Com um espaço de endereçamento virtual de 64 kilobytes, a gente vai ter, e páginas de 4 kilobytes, a gente vai ter 16 páginas que cabem nesse espaço,
tá? Então, aqui, depois eu vou tirar essas animações que atrapalham, mas que ajudam. Então, aqui, nesse espaço de endereçamento lógico aqui, se esse N aqui for 16, né, a gente vai ter 16 páginas aqui, cada uma de 4 kilobytes, formando esses 64 kilobytes desse espaço de endereçamento virtual. Ok? Vocês têm dúvidas que vocês querem ter até aqui? Algo que vocês queiram perguntar até agora, do que a gente está vendo? Respondam aí, por favor, só para eu saber que vocês estão aí ainda. Nem que seja aqui no chat. Beleza. Sem dúvida, joia. Então, a gente vai progredir aqui no assunto, tá? A gente viu já a parte do espaço de endereçamento virtual, né, que ele pode ser bem maior do que a memória física, desde que ele obedeça que o tamanho, que o endereço, o maior endereço que pode ser referenciado lá nesse espaço de endereçamento virtual seria 64K, né, 65.535, tá, para essa máquina de 16 bits de endereçamento. Aqui, a gente vai exemplificar com uma memória que é menor do que 64K. Tá? Então, por mais que o programa possa chegar a 64 kilobytes, a memória física dessa máquina, ela só tem a metade disso. Ela só tem 32 kilobytes. Com 32 kilobytes, a gente vai ter 8 quadros de página nessa memória. Né? A gente falou que da mesma forma que o espaço de endereçamento lógico é dividido em páginas, a memória vai ser dividida em quadros de páginas de mesmo tamanho da página. Que no caso aqui são 4 kilobytes. Então, a gente tem aqui essa memória dividida em 8 quadros de página. Esse exemplo é bom porque a gente consegue dividir a memória e vocês verem, contarem aqui os quadros de página e a gente consegue ver os endereços que estão dentro de cada quadro de página desse, certo? Com essa memória física de 32 kilobytes, o maior endereço físico que a gente consegue, que existe nessa memória, vai ser 32.768, tá? A gente não vai até os 65.535. Então, a gente vai ter esses 8 quadros de página, e dentro de cada quadro de página desse, já que as páginas têm 4 kilobytes, a gente vai ter 4.096 endereços, só que nesse caso são endereços físicos, tá? Porque agora a gente está falando de quadros de página. Então, no primeiro quadro de página dessa memória, que está aqui embaixo, a gente tem endereços físicos que vão de 0 a 4.095. No segundo quadro de página, de 4.096 a 8.191. Então, e no oitavo quadro de página, a gente tem os endereços que vão de 28.672 a 32.767, tá? Então, da mesma forma que dentro de uma página, a gente a gente pode endereçar 4.096 endereços lógicos, dentro de um quadro de páginas a gente pode endereçar 4.096 endereços físicos, tá? Já que dentro de um quadro de página a gente tem 4.096 bytes, assim como dentro de uma página a gente tem 4.096 bytes, e para cada byte existe um endereço que a gente pode usar para referenciar aquele byte, ok? Então, com esse hardware, né, a gente consegue fazer um mapeamento, né? A ideia da paginação é que você consiga fazer um mapeamento de endereços lógicos e endereços físicos, à medida que você sabe onde é que aquela página foi carregada na memória, em que quadro de página ela foi carregada na memória, tá? Então, vamos supor que a 15ª página do espaço de endereçamento virtual, tá? A última página, né, por exemplo, do espaço de endereçamento virtual, vamos supor que essa página, ela foi carregada na memória no 6º quadro de página, tá? Então, quando a gente carrega essa página, a gente sabe que página é, e carrega num quadro de página específico, a gente consegue, pelo menos racionalmente, né, a gente ainda, como programadores, como seres humanos, entendendo isso, como é que isso funcionaria, tá? A gente consegue estabelecer uma correspondência entre os endereços virtuais dessa 15ª página com os endereços físicos desse 6º quadro de página, tá? Porque, por exemplo, o primeiro endereço virtual dessa 15ª página, ele vai corresponder, já que são do mesmo tamanho, né, é um encaixe perfeito, eles vão corresponder ao primeiro, ele vai corresponder ao primeiro endereço físico
desse sexto quadro de página, tá? Então, o milésimo endereço virtual dessa 15ª página, né, já que é esse encaixe perfeito, ele vai corresponder ao milésimo endereço físico desse quadro de página. E o último endereço virtual vai corresponder dessa página, dessa 15ª página, vai corresponder ao último endereço físico desse quadro de página, tá? Esse é o raciocínio que é usado para fazer o mapeamento de um endereço lógico no endereço físico, tá? Porque existe essa correspondência. Então, continuando o nosso exemplo. Aqui a gente tem o espaço de endereçamento virtual, que vai da página de índice 0 até a página de índice 15. E aqui a gente tem o nosso espaço de endereçamento físico, tá? Com os endereços físicos que vão do quadro de página 0 até o quadro de página 7, já que a memória, nesse caso, é menor que o espaço de endereçamento lógico. E, obviamente, como a gente já falou, né, a gente está usando paginação exatamente para que o programa, né, esse programa aqui, ele não precise vir ser copiado inteiro na memória. Até porque, nesse caso, nem poderia, porque ele é maior do que a memória. Né? Mas algumas páginas desse programa já estão na memória para permitir que esse programa seja executado. Tá? Porque, como a gente já falou antes, se a gente levar ao extremo essa ideia, as páginas que contêm o código da próxima instrução, as páginas que contêm os dados a serem usados na próxima instrução e a pilha de execução são apenas essas que precisam estar na memória para que esse programa execute sua próxima instrução, tá? E progrida na computação dele. Nesse caso aqui, a gente tem que, essa página de índice 0, ela foi carregada nesse quadro de página de índice 6. Essa página de índice 1, 2, 3, 4, tá? É a quinta página de índice 4, ela foi carregada no quadro de página de índice 2, né? 0, 1, 2. E a página de índice 14 aqui, que é a 15ª página, já que tem 16 páginas aqui, ela foi carregada aqui no quadro de página de índice 0, tá? Então, algumas páginas desse programa aqui, de exemplo, elas já estão na memória, tá? E essas setinhas aqui indicam onde estão. Então, essa informação que eu estou mostrando aqui por setinha, na verdade, o sistema operacional vai manter em uma tabela, né, indicando que a página 0 está no quadro de página de índice 6, que a página de índice 0, 1, 2, 3 está no quadro de página de índice 2 e assim por diante, tá? Que a página de quadro, por exemplo, de índice 1, a página de índice 1, por exemplo, que ela não está em memória, tá? Essa informação precisa ser mantida pelo sistema operacional e essa informação é mantida em uma tabela que a gente chama de tabela de páginas. A gente continua com páginas de 4K e com endereços para cada byte, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor que essa instrução aqui, ó, move reg 16.388. Essa instrução, ela está querendo copiar o valor desse endereço de memória, esse endereço aqui, nesse registrador, tá? Esse endereço aqui, que está aqui no espaço de endereçamento virtual, ele corresponde a um endereço virtual, né? Ele não é um endereço físico da memória. Mas o gerente de memória do sistema operacional precisa mapear esse endereço virtual em um endereço físico da memória. Isso só vai acontecer quando a gente souber em que quadro de página está esse endereço aqui. Ele corresponde a alguma página aqui desse espaço de endereçamento, ele está dentro de alguma página desse espaço de endereçamento. E aí o sistema precisa descobrir que página é essa, se essa página está na memória, em que quadro de página foi carregado da memória, e aí usar aquele raciocínio, né, daquele encaixe perfeito e daquela correspondência entre os endereços virtuais e físicos para realizar o mapeamento desse endereço no endereço físico, tá? Então, a gente vai precisar, para fazer isso, né, se a gente for parar para pensar, cada vez que a gente vai acessar a memória, a gente até já falou disso na aula passada, cada vez que a gente vai acessar a memória, esse mapeamento do endereço lógico para o endereço físico, ele vai precisar ser realizado, né? Então, quando essa instrução chega lá na CPU para ser executada, esse endereço aqui é um endereço que vai lá para o registrador MAR,
que é o registrador que vai conter o endereço de memória que precisa ser acessado, né, na próxima vez que a memória for acessada, seja para leitura, seja para escrita. Só que esse endereço aqui é um endereço virtual, e ele precisa ser mapeado no endereço físico. E isso vai precisar ocorrer todas as vezes que a memória for acessada. Se a gente precisar chamar o sistema operacional, que é um software, para fazer isso todas as vezes que a memória for acessada, isso vai ser muito lento, né? Isso vai manter a CPU ociosa por muito, muito, muito tempo, tá? Então, os sistemas computacionais vêm com um hardware especial, que é a MMU, que é como se, como se fosse uma máquina para gerenciar endereços, e essa MMU é um hardware que vai ser alimentado com essa tabela de processos que o sistema operacional mantém, tá? Para o processo que está sendo executado agora. É um hardware que fica dentro da CPU. E aí, essa MMU, alimentada com essas informações da tabela de páginas, ela que vai, em hardware, fazer o mapeamento do endereço lógico no endereço físico, tá? Então, a CPU coloca lá no MAR o endereço lógico e é como se... E a MMU recebe esse endereço e dá o resultado, que é o endereço físico correspondente àquele endereço lógico, tá? Mas vamos voltar ao nosso exemplo, né? O nosso exemplo era para mapear o endereço 16.388 em um endereço físico, tá? A tabela de páginas indica que, aliás, através primeiro a gente precisa identificar qual é a página, né, onde esse endereço está, tá? A página é essa página aqui, que é a página de 1, 0, 1, 2, 3, de índice 4. Tá? É a quinta página, tá? Que seria, se a gente tivesse um array que vai de 0 a 16, a 0 a 15, seria a página de índice 4. Essa página contém os endereços que vão de 16K a 20K. 16K é o endereço 16.384, tá? Então, como a gente quer mapear esse endereço 16.388 para o endereço físico, tá? Primeiro a gente descobre em que página está. A gente já descobriu essa página, quinta página, página de índice 4. O primeiro endereço dessa página é o 16.384. A gente já sabe, já que tem uma setinha aqui, ó, a gente já sabe que essa página, ela está carregada na memória. Ela está carregada no terceiro quadro de página, que é o quadro de página de índice 2, certo? E a gente já falou que existe uma correspondência, um encaixe perfeito dessa página, nesse quadro de página, e por conta disso, existe uma correspondência entre os endereços da página e do quadro de página. Então, o primeiro endereço dessa página é o 16.384. E o primeiro endereço desse quadro de página, onde essa página está, é o 8.192. Tá? Se a gente for olhando endereço por endereço, em algum momento a gente chega no 16.388 que a gente queria. E ele corresponde ao 8.196. Ou seja, a gente consegue, através dessa correspondência, mapear o endereço lógico no endereço físico. Claro que vocês devem estar pensando assim, mas isso é muito lento, né? Se eu ficar de um em um até chegar no endereço que eu quero, é claro que isso não é feito assim. Eu estou mostrando isso aqui para vocês, só para vocês perceberem que existe essa correspondência, tá? Mas, de fato, a técnica para fazer isso é uma técnica muito rápida, isso é feito em hardware, e isso é feito de forma rápida, porque essas páginas são potências de 2, os tamanhos das páginas são potências de 2, e aí a gente consegue, brincando com os bits dessas páginas, a gente consegue fazer esse mapeamento, que é o que a gente vai ver já já, tá certo? Dúvidas até aqui? Deixa aí um oizinho, deixa eu ver que vocês estão aí, estão sem dúvidas. Ninguém quer dar nenhum oi para dizer aí, tudo bem, professora, pode ir. Sim, sim. Beleza, posso continuar, né? Pode sim. Vamos lá, então a gente vai falar agora sobre essa unidade de gerenciamento de memória, que é um hardware especial que fica dentro da CPU e que é responsável por
recebe o endereço virtual, processa, além disso, ele é alimentado, né? Esse hardware é alimentado com a tabela de páginas atualizada que o sistema operacional mantém, né? Que são aquelas informações de que página daquele processo estão em memória, e em que quadros de páginas estão e quais não estão em memória. Então, esse hardware ele é alimentado com essa tabela de páginas, tá? E usando as informações dessa tabela de páginas e brincando com os bits, como a gente vai ver já já, ele recebe o endereço virtual e ele dá uma resposta que é o endereço físico correspondente àquele endereço virtual. Ou esse hardware vai gerar uma interrupção, que é uma interrupção de falta de página, para indicar que a página que precisa ser acessada não está na memória. Tá? No caso do exemplo que a gente viu, né, a página que precisava ser acessada, ela estava em memória. Mas, se a página que precisasse ser acessada fosse essa aqui de baixo, por exemplo, ela não está em memória, né? Não tem nenhuma setinha que indica onde é que ela está aqui na memória, então, ela não está na memória. Então, nesse caso, se a gente quisesse mapear um endereço que fosse, sei lá, 16.383, ele estaria aqui nessa página aqui, e aí a MMU geraria uma interrupção para indicar essa falta de página, e o sistema operacional, sim, seria chamado para resolver essa falta de página, tá certo? Então, a CPU, ela vai ter esse hardware, tá? Ou está dentro da CPU, ou está entre a CPU e o barramento de memória. O fato é que a CPU, no MAR, vai ficar um endereço virtual, e a CPU acha que aquilo é um endereço físico, tá? Vai ficar lá um endereço virtual, e aí a CPU acha que está colocando no barramento esse endereço para ser acessado da memória, mas na verdade ele está entregando esse endereço virtual para a MMU, tá? E aí a MMU recebe esse endereço virtual da CPU, converte esse endereço virtual no endereço físico, e depois lança esse endereço físico correspondente lá no barramento de memória para que esse endereço físico seja acessado. Então, esse mapeamento que ocorre entre o endereço virtual e o endereço físico, ele fica transparente para a CPU, tá? A CPU nem sabe que está lidando com endereços virtuais, mas na verdade está lidando com endereços virtuais. E como eu já falei, essa unidade de gerência de memória, né, a MMU, ela é carregada com algumas informações, tá? Ela é alimentada com algumas informações, e essas informações são as informações da tabela de páginas, que são as informações que mantêm que páginas daquele processo que está em execução naquela CPU, que páginas dele já estão em memória, e em que quadros de página essas páginas estão, certo? Aí, com essa informação, a MMU sabe, por exemplo, que o endereço virtual que precisa ser mapeado para um físico, ela sabe, por exemplo, está no quadro de página tal, e faz o mapeamento. Ou então ela vai saber, essa página, ela não está na memória, a tabela de páginas diz que ela não está na memória. Então, vou gerar essa interrupção de falta de página. E aí, quando a gente volta aqui para o exemplo, nosso exemplo, né, de acessar o endereço virtual 16.388, a MMU vai receber esse endereço virtual 16.388, vai olhar a tabela de páginas e usar uma técnica super rápida em hardware para converter esse endereço no endereço físico, que no caso a gente já viu, né, pelo raciocínio da gente, de ser humano, que seria o endereço físico 8.196, tá? A memória não sabe da existência da MMU, assim como a CPU também não precisa saber da existência da MMU, de forma que essa MMU pode ser substituída por qualquer outra coisa que realize a mesma função, sem precisar de mudanças, nem no hardware da CPU, nem no hardware da memória do barramento, tá? E aí, depois que esse endereço é convertido, a MMU vai lançar esse endereço 8.196 lá no barramento de memória, e essa memória vai ser acessada nesse endereço exatamente, para que o conteúdo desse endereço aqui seja copiado para o registrador, assim como a instrução requeria, né? Então, a MMU faz todo esse trabalho de mapeamento, que é um trabalho complexo, e o resto do hardware opera como antes, como se a MMU nem existisse, como se a gente não estivesse usando memória virtual, certo? Só para a gente ilustrar um pouquinho aqui melhor,
para fixar para vocês, né? Aqui a gente tem uma figura do processador. Esse processador aqui está a CPU, aqui está a MMU, tá? Quando a CPU precisa lançar o endereço no barramento de memória, que é esse barramento que leva até a memória, ele, na verdade, lança na MMU, que faz todo esse trabalho complexo de realizar essa conversão dos endereços lógicos nos endereços físicos, e só depois que realiza essa conversão, a MMU lança aqui nesse barramento de memória, para ser o endereço físico de fato acessado, né? O endereço físico correspondente àquele endereço lógico que a CPU tinha passado aqui para a MMU, tá? Ou, se aquela página que precisa ser acessada não está em memória, vai lançar aqui uma interrupção, que no final vai ser uma interrupção de falta de páginas, que o sistema operacional vai precisar tratar, assim como o sistema operacional trata todas as outras interrupções, tá? Então, voltando aqui ao nosso exemplo, a gente teria uma tabela de páginas que seria parecida com essa, tá? A gente teria, isso que está aqui entre colchetes, é o índice da página, tá? Isso aqui, aqui é um exemplo assim, muito simplificado de uma tabela de páginas, tá? Então, aqui teria entre colchetes o índice da página, que vai de 0 a 15, né? Nessa máquina meio fictícia que a gente está vendo aqui, só para a gente ir entendendo um pouco melhor desse processo. E quando a página está já carregada na memória principal, tá? Em algum quadro de página, esse item aqui dessa tabela de página vai indicar isso. Então, por exemplo, a página de índice 0, ela está carregada no quadro de página de índice 6. A página de índice 4 está carregada no quadro de página de índice 2. E a página de índice 15 carregada no quadro de página de índice 0. As outras páginas têm um X aqui para indicar que elas não estão carregadas em nenhum quadro de página, e assim, se algum endereço que está dentro de alguma dessas outras páginas precisar ser acessado, vai ocorrer uma falta de página, tá? Como a gente tem agora a paginação, né, virtualização com paginação, a gente não precisa mais ter o programa todo na memória, então, obviamente, apenas algumas páginas vão estar de fato carregadas na memória, isso aqui é o comum, tá? As páginas que não estão na memória, elas vão estar no disco, na área de swap, tá? E agora a gente vai fazer um outro exemplo. A gente vai fazer um exemplo de... a gente vai tentar acessar agora o endereço virtual de número 20.483, tá? É uma instrução parecida com aquela de antes, né, que a gente tinha. A gente quer copiar o conteúdo que tem nesse endereço para esse registrador, tá? E a gente tem aqui o nosso espaço de endereçamento virtual, que contém as 16 páginas. A gente tem um espaço de endereçamento físico, né, que depende do tamanho da memória principal desse computador, que nesse caso aqui vai só até 32K, tá? Então, a gente tem apenas 8 quadros de páginas aqui, enquanto a gente tem 16 páginas aqui no espaço de endereçamento virtual, e através dessas setinhas a gente consegue ver onde é que cada página, né, as páginas que já estão carregadas na memória, onde é que elas estão, tá? Esse endereço que a gente tem aqui, né, 20.483, a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar em que página esse endereço está, né? Porque a gente precisa saber em que página está, para identificar, através da tabela de páginas, em que quadro de páginas está essa página, e assim fazer aquele mapeamento de um endereço virtual no endereço real, tá? Para que a gente consiga identificar em que página está esse endereço, né? Lembre sempre, quando eu falar de página, eu estou falando de endereço virtual ainda, tá? Da parte virtual do espaço de endereçamento virtual. Como a gente tem páginas de 4K, então a gente tem 4.096 endereços dentro de cada página. Se a gente divide esse endereço por 4.096, tá? A parte inteira dessa divisão, né, que é o 5 aqui, indica exatamente em que quadro de página, exatamente o índice do quadro de página em que essa página está. Desculpa, o índice da página em que esse endereço que precisa ser acessado está, certo? Inclusive, já é o índice mesmo, porque qualquer endereço virtual que seja menor do que 4.096,
vai dar um valor 0, alguma coisa, né? A parte inteira é zero. Então, é o índice zero correspondente àqueles endereços virtuais da página zero, né? Da página de índice zero, tá? Então, quando a gente faz essa divisão, né? Aqui a gente já está começando um pouquinho a entrar nessa parte de como é que é um algoritmo para fazer isso, em vez de ser só o ser humano pensando como seria. Quando a gente faz essa divisão, pega essa parte inteira, isso aqui já diz qual é o índice da página onde está o endereço, tá? Essa é a primeira parte. Então, essa página de índice 5, ela vai ter endereços que vão de 20.480, que é 5 vezes 4.096, até 24.575, que é 6 vezes 4.096 menos 1, tá? Então, esse endereço, encontrar essa faixa de endereços que está dentro de uma página, sabendo o índice da página, também é algo que é fácil colocar no algoritmo, é uma multiplicação aqui, são duas multiplicações, e com isso a gente consegue que é o endereço inicial e o endereço final dentro dessa página, certo? E aí, esse algoritmo, né, que a gente está tentando fazer aqui na cabeça da gente, esse algoritmo precisaria consultar a tabela de páginas, tá? Eu já sei qual é o índice da página, é o índice 5. Aí eu vou aqui no índice 5 da tabela de páginas e vejo que aqui tem um X, tá? Como aqui tem um X, significa o quê? Significa que a gente vai precisar que a MMU vai gerar uma interrupção, né? Que essa interrupção vai ser mapeada como uma interrupção de falta de páginas, tá? Porque essa página, ela não está na memória. Então, não tem como a MMU realizar o mapeamento do endereço lógico, do endereço virtual no endereço físico, se essa página não está em nenhum quadro de páginas, tá? Então, ela vai lançar essa interrupção para a CPU, tá? Quando a CPU vai tratar essa interrupção, que é do tipo de falta de página, quem vai resolver esse problema é o sistema operacional, tá? O sistema operacional vai sempre ser chamado para resolver todas as broncas aí que acontecerem nesse aspecto, tá? E em todos os outros aspectos também, né? Aí lembra que o sistema operacional é um software, né? Então, o ideal é que isso seja feito o mais rápido possível, para que a CPU possa progredir, que o grau de multiprogramação da máquina continue elevado, tá? O que é que o sistema operacional vai fazer para lidar com essa falta de páginas, tá? Primeiro, o sistema operacional precisa definir um quadro, escolher um quadro de página, onde essa página de índice 5 pode ser copiada, certo? E isso vai depender, né, essa escolha depende de qual é o algoritmo que o sistema operacional vai usar para fazer essa escolha. Aí, isso aí já é algo do sistema operacional, tá? Como o ideal é que isso seja feito muito rápido, tá? Então, o sistema operacional precisa manter também informação sobre quais são os quadros de página que estão livres. Tem quadros de página livres nessa memória? Porque se tiver quadros de página livre nessa memória, é muito mais rápido pegar um quadro de página livre e copiar o conteúdo dessa página 5 para esse quadro de página que está livre, né? Essa vai ser a solução mais rápida. Se não existirem quadros de páginas livres nessa memória, então a próxima solução mais rápida é pegar uma página do próprio processo, né, um quadro de página que esteja sendo usado por esse próprio processo, e aí que ele possa ver qual é o quadro de qual é a página que já está em memória desse processo, mas que ela quase não está sendo usada, tá? O ideal é que pegasse a página que tem menos chance de ser usada, né? Para não gerar outra falta de página. A gente vai discutir sobre isso depois, tá? No momento futuro. Aqui eu quero só jogar para vocês que isso é um desafio, tá? Que os sistemas paginados precisam resolver, tá? Que o que vai acontecer é que o sistema operacional vai ou pegar um quadro de página que esteja livre, ou vai escolher o quadro de página 0, ou 2, ou 6, o que tiver com menos uso, ou que foi usado há mais tempo, algo desse tipo, para colocar essa página que precisa, que é a página 5, né? De índice 5, que precisa vir para a memória, tá? E aí vamos supor que o quadro de página 7 estava livre, aliás, aqui, né? O quadro de página 7 estava livre e ele foi escolhido para abrigar a página de índice 5, tá? Então, essa página de índice 5 vai ser copiado para o quadro de página de índice 7. A tabela de páginas precisa ser atualizada
né? Então, esse X aqui vai sair e vai vir aqui quadro de página 7, tá? Que é o último quadro de página da memória. Essa tabela de páginas, né, precisa ser atualizada lá na MMU para que ela faça a tarefa dela. E aí, uma vez que essa tabela de páginas é atualizada lá na MMU, a MMU, então, agora consegue realizar, né, o mapeamento daquele endereço que a gente queria mapear, 20 mil e alguma coisa, já esqueci, 20 mil, enfim. Agora que o quadro de página de índice 5 está na memória, né, ou a página de índice 5 está na memória e no quadro de página de índice 7, agora sim, quando a MMU receber esse endereço, ela vai conseguir mapear corretamente esse endereço para um endereço físico, tá? Se não existissem quadros de página livres na memória, tá? A opção seria escolher uma página pouco usada, por exemplo, ou a página que foi usada há mais tempo, e remover essa página da memória, leva para o disco, né, para a área de swap, e trazer aquela página de índice 5, que é a página que precisa ser usada, para o quadro de página, no caso aqui seria o quadro de página 0, que era o quadro de página que abrigava a página de índice 15, tá? Então aqui foi outra situação, né, no caso em que a memória não tinha quadros de página livre para trazer aquela página de índice 5. Tá? Nesse caso aqui, o sistema operacional precisou remover uma página que estava em memória para a área de swap, para depois copiar a página de índice 5 nesse quadro de página, que no caso é o quadro de página 0. Tá? Então, daqui a gente já vê que, por conta disso, essa tabela de páginas que a gente vem falando sobre ela está bem simplificada, né? A gente também precisa saber, por exemplo, se aquela página teve seu conteúdo modificado enquanto estava na memória, tá? Por exemplo, essa página de índice 15, ela estava na memória, no quadro de página 0, tá? E o sistema operacional aqui acabou de decidir que essa página vai sair da memória, porque tem uma outra página necessária agora, que precisa ser copiada aí nesse quadro de página 0. Se essa página 15, se ela foi modificada, então ela precisa realmente ser copiada da memória para o disco, né? O swap out dela precisa ser feito. Se ela não foi modificada, ela já está no disco, né? Porque antes de vir para a memória, essa imagem desse processo já fica na área de swap, tá? Então ela já está lá no disco e eu não precisaria copiar ela de volta para a memória, tornando mais rápido esse processo de tratamento de falta de página, tá certo? E aí, nesse caso, a página de índice 5 foi copiada para o quadro de página de índice 0, tá? E agora sim, quando aquele endereço 20 mil, e alguma coisa, vai ser novamente lançado lá para a MMU, a tabela de páginas atualizada, e agora sim, esse endereço vai conseguir ser mapeado num endereço físico, certo? Então, nesse caso aqui, né, a gente tem a página 5 agora, que tem esses endereços que vão de 20.480 a 24.575. Eles estão dentro agora de um determinado quadro de página, tá? Qual é o deslocamento que a gente tem dentro dessa página para chegar nesse endereço que a gente quer, né? Porque o endereço começa em 20.480, tá? Aqui é fácil, a gente sabe que é 3, né? Porque tá na cara, porque é pequeno, foi rápido para a gente, ser humano, fazer isso. Mas como seria um algoritmo que permitiria que a gente rapidamente conseguisse computar esse valor 3, tá? Se a gente pegar o endereço que a gente tem, né, o endereço virtual que a gente quer mapear no endereço físico, e fizer aquela operação por cento, né, de módulo, que dá o resto, dividindo pelo tamanho de uma página, a gente teria exatamente o deslocamento que a gente quer, que é o número que a gente quer somar com esse endereço inicial para dar o endereço físico, né, daquela página, tá? Então é 3.
Já que a gente sabe que, por exemplo, essa página está carregada no quadro de página 7, e o quadro de página 7 tem endereços que vão de 28.672 a 32.767, a gente pega esse deslocamento e soma com esse endereço inicial aqui, que é o que vai nos dar o endereço final, que é de 28.675, o endereço físico correspondente a esse endereço virtual aqui que a gente queria converter, tá? E aqui a gente vê que seria factível, né, criar um algoritmo que conseguiria fazer esse mapeamento, né, lá dentro da MMU, mas lá dentro o negócio é no nível de bits, tá? Eu espero que vocês leiam o livro, tá? A aula não terminou ainda não, eu vou dar um exemplo de como isso é feito de fato na MMU, tá? O que vocês viram aqui é como se fosse assim, se a gente fosse programar isso no algoritmo, a gente ia fazer assim, né? Daria super certo. Mas a MMU é um hardware, trabalha no nível de bits, tá? O que eu quero só dizer aqui é que lá no livro de vocês vai ter um monte de outros exemplos, assim, desse mapeamento de endereços lógicos, endereços físicos, usando memória virtual com paginação, e que vocês depois leiam lá a seção 3.3.1 para sedimentar bem esse assunto, que é um assunto que tem muitos detalhes para serem absorvidos, certo? E aí vocês podem ver esses exemplos, tá certo? O exemplo que a gente vai ver agora é um exemplo que está lá no livro também, e que vocês podem acompanhar aqui, mas depois vocês têm a chance de ler lá no livro, com bem muita calma, com bem muito detalhe, como é que isso foi feito, tá? Mas, claro, podem me interromper aqui se não estiverem entendendo alguma coisa, porque agora a gente vai começar a conversar sobre como é que a MMU realiza essa tarefa de fato, apenas brincando com os bits dos índices dos quadros de páginas, das páginas e dos endereços, do endereço que precisa ser convertido, tá? Das páginas e dos endereços. Esse exemplo aqui, a gente vai ver, é um exemplo de um endereço que está aqui nessa página que vai do endereço 8K até o endereço 12K, é um exemplo que está aqui nessa página, cujo quadro de página já está na memória, está aqui nesse quadro de página aqui, que vai dos endereços 24K a 28K, é o quadro de página de índice 6, né, nessa memória de 32 bits, de 32 kilobytes, desculpa. E a gente vai ver esse endereço agora, esse exemplo agora, tá? É o exemplo do endereço, o endereço virtual da entrada é o endereço 8.196, certo? Então, a MMU está aqui. Aqui está a tabela de páginas dessa MMU. E aí ela vai receber esse endereço 8.196 que ela precisa converter no endereço físico, tá? Como eu falei para vocês, a MMU, ela é um hardware e ela trabalha no nível de bits, tá? Não é como a gente que estava raciocinando ali com operações de divisão, de módulo e tal. Quer dizer, no fim das contas né? Mas só que não com números decimais, mas com bits, certo? Então, o que vai acontecer aqui são operações que são correspondentes ao que a gente viu, só que no nível binário, tá? Esse endereço 8.196, ele é exatamente esses bits aqui, ó, tá? Se vocês pegarem esses bits aqui, colocar lá no calculador e converter para decimal, vai dar 8.196, tá? Aqui a gente tem 16 bits, que é a quantidade de bits que a gente precisa, né, para endereçar no nosso espaço de endereçamento virtual, tá? Aqui, a gente tem a tabela de páginas, né? Eu falei que o sistema operacional alimenta esse hardwarezinho com a tabela de páginas. O que é que tem nessa tabela? Como é essa tabela de páginas, tá? A gente tem aqui 16 entradas nessa tabela, né? Que seria o que iria do índice 0 até o índice 15, certo? E aqui, esses bits aqui, são os bits que vão indicar se aquela página, se ela está presente ou ausente na memória, tá? Então, essa página de índice 0, como esse bit aqui é o 1, significa que ela está presente na memória. Se ela está presente na memória,
essa tabela de páginas precisa me dizer em que quadro de página ela está. Aí isso é o que está aqui. Está no quadro de página 010. Vocês vão perceber que, para representar aqui o quadro de página, a gente só precisou de 3 bits. Enquanto que, para representar a página, a gente precisaria de 4 bits, né? Para a gente ter do número 0 até o número 15, a gente precisaria de 4 bits, tá? Porque é 2 elevado a 4, que dá 16. Né? E a gente quer 16 posições aí. Então, 4 bits seriam necessários para a gente identificar o índice aqui da página, nessa tabela de páginas. Já para identificar o quadro de página, como a gente tem uma máquina que a memória física só vai até 32 kilobytes, então ela só vai ter 8 quadros de página. Para representar o número 8, a gente só precisa de 3 bits, né? Então a gente vê aqui, por isso que a gente vê aqui esses 3 bits. Esses 3 bits indicam o número, né, o índice do quadro de página, onde aquela página pode estar, deve estar, né? Se ela estiver na memória, esses 3 bits vão representar o índice do quadro de página, onde aquela página está. Então, nesse caso aqui, ó, da página 0, né? Essa página 0, esse bit aqui de presença e ausência, ele indica que ela está na memória. Ela está na memória nesse quadro de página aqui de número 2, né? Está no quadro de página de índice 2. A próxima página, que é a página 1, também está na memória. Está no quadro de página de índice 1. A página de índice 2 está na memória também. O bit está aqui. Está no quadro de página de índice, aqui é o quê? 7, né? 6, eu acho. E assim, a gente chegou aqui agora numa situação, aqui está no quadro de página 0, está no quadro de página 4, no quadro de página 3. Aqui a gente chegou numa situação que esse bit de presença e ausência está 0. Quando esse bit aqui é 0, significa que essa página, né, essa página 6 aqui de índice 6, ela não está na memória. Então, qualquer endereço que recaia dentro dessa página 6, qualquer endereço virtual que recaia dentro dessa página 6, vai gerar uma falta de página, porque essa página não está na memória, tá? Então, essa tabela de páginas é organizada aqui dessa forma, tá? Quando a gente pega o endereço virtual que precisa ser traduzido no endereço físico, os 4 bits mais significativos, eles vão indicar exatamente o índice da página onde esse endereço está, certo? Por isso que eu disse que agora a gente vai brincar com os bits. Esses 4 bits mais representativos, tá? Com 4 bits a gente, obviamente, vai de 0 a 15, tá? São 16 posições. Então, a gente usa esses 4 bits, eles vão indicar qual é o índice da página onde esse endereço virtual está, certo? Então, se for tudo 0 aqui, significa que está na página 0. Se isso aqui for 0001, aqui com 1 aqui, significa que ele está na página 1, tá? Nesse caso aqui foi 2, 0010, equivale ao decimal 2, né, o número 2, tá aqui. Esse endereço aqui, ele é um endereço virtual que está dentro da página 2. E aí, com esses 4 bits, a MMU consegue rapidamente acessar a tabela de páginas naquele índice específico indicado por esses 4 bits, que é o índice 2 nesse caso. Quando ela vem aqui, ela vê que esse endereço, que essa página, ela já está na memória, tá? Porque o bit aqui, presença, ausência, é 1, já está na memória, tá? E aí ela sabe já, a partir dessa tabela de páginas aqui, já é possível identificar que está no quadro de página, né, cujo valor binário é o 110. 110 acho que é o 6, certo? E aí, agora, para a gente ver qual é o deslocamento, tá? Porque agora a gente já sabe qual é o quadro de página, né? Então, a gente já sabe qual é o endereço inicial, por exemplo, desse quadro de página, mas a gente precisa, na verdade, que exista um deslocamento aí para aquela correspondência, né, do endereço virtual no endereço físico. Esses outros 12 bits do endereço, né, se a gente pensar direitinho, 12, 2 elevado a 12, dá exatamente 4.096, tá?
Esses outros bits aqui do endereço equivalem ao deslocamento dentro daquela página para chegar naquele endereço, tá? É um negócio bem inteligente, né? E aí, o que é que a MMU faz? Ela pega e concatena esse 110 aqui, né, esse 10, tá? Que isso é binário, não é 110, é 10. Pega esse 10 e concatena com esses 12 bits menos significativos de um endereço virtual, que esses 12 bits vão indicar o deslocamento dentro da página. E aí concatena esses dois e vai gerar. E isso aqui é o endereço de saída, tá? É o endereço físico que corresponde ao endereço lógico que foi entregue aqui na MMU. O endereço lógico era 8.196, o endereço físico que vai sair são esses bits aqui, que correspondem ao endereço 24.580, tá? Se a gente for traduzir, né, de binário para decimal, só para a gente entender melhor, é o 24.580. E, de fato, a gente tinha visto aqui, né, que estava no quadro de página 6, e o quadro de página 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele realmente vai conter os endereços de 24K, 28K, tá? Então, é brincando dessa forma com os bits, né, que a MMU consegue, de forma muito rápida, muito ágil, né, em hardware, realizar esse mapeamento do endereço virtual no endereço físico de saída, tá? Dúvidas, pessoal, até aqui? Ixi, internet ruim será que é a minha? Acho que não é a minha, não, né? Os outros estão me ouvindo bem? Dá para ouvir, professora. Joia. Tá. Vocês têm dúvidas até aqui do que a gente conversou até agora? Não, por enquanto não. Só a minha dúvida antes de chegar nessa tela era justamente isso, como que a página virtual funciona como índice, mas agora tá mais claro, porque é só fazer essa conversão de binário para poder saber, e o quarto dígito é poder dizer se está ocupado ou não. Só isso. Era a minha Isso, dúvida. exatamente. Então, com isso, a gente viu como é que é a operação dessa MMU, né? Como é que é a operação desse hardware aqui para converter um endereço lógico, um endereço virtual, no endereço físico de forma muito rápida, né? Sem precisar do auxílio de um software, né? O software, ele só vai precisar ser chamado, no caso do sistema operacional, quando houver uma falta de página, e aí, nesse caso, realmente o sistema operacional vai precisar vir para carregar aquela página na memória, tá? Então, até aqui, desde o início do curso da gente, eu venho tocando nessa tecla de que o sistema operacional, é bom a gente lembrar, o sistema operacional é um software muito complexo, sim, é um software complexo, é um software que trabalha muito junto daquele hardware específico, onde o sistema operacional roda, sim, ele trabalha muito em conjunto com hardware, né? Por isso que o SEO não é como outros aplicativos, outras aplicações que a gente desenvolve, que você desenvolve uma e roda em diversas plataformas. O SEO não é assim. Né? O SEO ele é feito para rodar numa plataforma específica por conta desse acoplamento altíssimo que existe entre o hardware e o software, mas o SEO é só software. Né? E o SEO precisa manter uma série de informações sobre o que está acontecendo naquele sistema para que os programas possam ser executados. A gente compra o computador para executar programas, e aí o SEO precisa manter, né, a gente já viu que o SEO precisa manter tabela de processos, né, com uma linha para cada processo, com várias informações sobre os processos. O SEO precisa manter tabela de threads, quando for um sistema operacional que dá suporte a threads, que a maioria hoje em dia dá, tá? O SEO vai ser chamado, né, entre a execução, né, como a gente está falando de um sistema operacional multiprogramado, né, a CPU, ela vai ser compartilhada no tempo. Então, os programas vão se alternar no uso da CPU, e entre um programa e outro, o SEO sempre vai rodar, né, tanto para recuperar, para o escalonador decidir quem é o próximo processo que vai rodar, mas também para guardar o contexto daquele processo que perdeu a CPU, recuperar, né, o contexto do processo que acabou de ganhar a CPU, tá? E isso tudo vem dessa tabela de processos.
tá? Então, essa tabela de processos, ela precisa estar sempre atualizada. A tabela de threads, da mesma forma, né, para os sistemas operacionais que operam em threads de núcleo. E agora a gente também tem tabelas de páginas. No sistema operacional também precisa de tabelas de páginas. Nesse caso, são tabelas de páginas, porque cada processo tem sua própria tabela de páginas, né? Lembra que a gente falou que o sistema operacional dá a ilusão de que cada processo está usando a memória inteira, né? Só para si, é uma memória privada infinita. Infinita, né? Porque não existe infinito. Mas, nesse caso aqui, então, o SO precisa manter uma tabela de páginas para cada processo que estiver, né, em execução, né? Ele pode estar até na área de swap, mas se é um processo que está rodando, que pode rodar a qualquer momento, né, porque o usuário já pediu para que esse processo seja executado, essa tabela de páginas precisa existir, informando em que quadro de página cada página daquele processo está, né? E aí permitir que o swap de páginas específicas, né, swapping para a memória, swap out da memória para o disco ocorra de forma correta e sempre atualizando essas tabelas de páginas, tá? No sistema, tá? A tabela de páginas que a gente viu até agora, elas são sempre um pouco simplificadas. Na verdade, a tabela de páginas, ela tem mais informações do que a gente falou, para poder facilitar esse processo de mapeamento. A gente já falou, né, que os X bits mais representativos do endereço virtual, eles vão indicar o índice na tabela de páginas, né? Então, isso aí já está claro, né? Com 4 bits mais significativos, a gente consegue, como nesse exemplo que a gente viu aqui, né? Com 4 bits, a gente consegue endereçar ter 16 índices diferentes, né? Para essa tabela de páginas, né? Que são as 16 páginas, no caso, que a gente teria nesse espaço de endereçamento, tá? Além do endereço, né, desse número da página especificamente, né, que está aqui, o número da página, a gente vai ter outras informações aqui na tabela de páginas. Então, por exemplo, a gente tem aquele bit presente e ausente, que é o bit que vai indicar se aquela página específica, se ela está na memória ou não, se ela já tem algum quadro de página, copiado em algum quadro de página ou não, tá? Então, os 4 bits mais significativos do endereço virtual a gente usa como índice dessa tabela, né? Acho que isso já ficou claro. No caso aqui, Professora, 4... Oi. uma dúvida. Para o caso de um endereço de 32 bits, no caso seriam quantos bits utilizados como índice de tabela? Depende do tamanho da página. Se a página continuar em 4K, tá? Que é um tamanho de página comum. Se a página continuar nesse tamanho, então 12 bits continua sendo o deslocamento dentro da página e 20 bits vão ser agora para o índice da página. Aí a gente vai ter quantas páginas? 2 elevado a 20 páginas. Aí você já tem uma noção de que não vai dar muito certo, né? Por isso. É muita coisa, né? Porque aqui, para a gente manter a tabela de páginas na MMU, a gente só precisa de 16 entradas nessa tabela. Tipo, 16 registradores seriam necessários. É factível em termos financeiros você ter isso. Mas se você precisar de 2 elevado a 20 registradores, hein? Desculpa. Me engasguei, chato. Mas vamos lá. Bit presente e ausente. Tem 3 bits aqui de proteção. Esses bits de proteção. Esses bits de proteção é parecido com aqueles bits de proteção que a gente tem para os arquivos, que diz se pode ler, se pode escrever, se pode executar, coisas desse tipo. A gente tem aqui um bit para dizer se essa página, se ela foi modificada ou não, tá? Porque, como eu falei, se uma página precisa sair da memória e voltar para a área de swap, a gente só precisa copiar essa página da memória para a área de swap se essa página foi uma página que foi modificada. Se ela não foi, ela já está lá na área de swap, a gente nem precisa perder esse tempo com essa transferência.
Aqui a gente tem mais um bit para indicar se essa página foi referenciada em algum intervalo de tempo pré-definido. Vamos supor que essa máquina opere assim, a cada, sei lá, minuto, esse bit aqui é revisto, tá? Então, toda vez que essa página é usada, tá? Esse bit aqui, ele vai ser 1. Ele vai passar para ser 1, tá? Aí, se ela passar um certo tempo sem ser usada, aí ele vai voltar a ser 0, para indicar que ela não foi usada. Aí volta a ser 0. Se ela foi usada novamente, ele volta a ser 1, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, quando a gente começar a conversar sobre os algoritmos que são usados para escolher em que quadro de página cada página vai ficar, tá certo? E aqui é uma informação, tem outras informações que são possíveis, como, por exemplo, se tem cache, se está em cache, se não está, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes não, tá? Mas isso aqui é uma entrada factível para uma tabela de páginas, tá? Então, o sistema operacional precisa manter essas tabelas de páginas para uma tabela de página dessa para cada processo, né? Com uma entrada dessa para cada página, tá? No caso do exemplo que a gente viu, a gente precisa de 16 entradas dessa para manter a tabela de páginas de um processo, ok? E aí, como a gente até já começou a conversar um pouquinho aqui, né, pela dúvida que acho que foi Sidney que teve, essa memória de 32 kilobytes é uma memória de brincadeirinha, né? No passado, bem passado mesmo, isso já existiu de fato, mas a gente agora tem memórias muito maiores do que isso. E o espaço de endereçamento da gente, obviamente, que não é mais um espaço de endereçamento que a gente usa 16 bits para endereçar um byte de memória, tá? Se a gente mantiver páginas de 4K, como a gente já conversou, e endereços de 32 bits, que também já são deprecated, né? O 32 bits já é uma máquina que também já não existe mais. Mas mesmo para essa, mas que existiu há pouco tempo, né? Talvez ainda existam, com certeza ainda existem máquinas de 32 bits aí sendo usadas, tá? Mesmo com essas, tá? De 32 bits, a gente teria que ter uma tabela de páginas com 1 milhão de entradas, tá? Porque a gente precisaria de 2 elevado a 20 entradas aí nessa tabela de páginas. Então, isso seria inviável, né? Em termos financeiros, a gente manter em hardware, né, em registradores, uma tabela de páginas inteira dessa, lá na MMU, tá? Então, o que é que vai acontecer? A gente vai precisar de outras técnicas, a gente não vai mais poder, algumas coisas podem acontecer, ou a gente muda completamente, né, que é uma coisa que realmente aconteceu, a gente usa tabelas de páginas invertidas, que é um assunto que a gente vai ver em aulas próximas, ou a gente usa, por exemplo, o cache, para manter só um pedaço da tabela de páginas carregada, por exemplo, tá? E a gente vai ver na próxima aula, né, na verdade, eu vou gravar um vídeo provavelmente para vocês assistirem na segunda-feira, com esse assunto, para a gente progredir aqui nesse assunto, tá? Que são otimizações, né, da paginação, para que a gente consiga realizar a paginação em ambientes em que a gente tem mais do que 16 bits de endereçamento, certo? Dúvidas, pessoal?